Olha, meu amigo, uma coisa eu falo para você: não adianta ficar angustiado, não adianta ficar apreensivo com o resultado das urnas no dia 2 de outubro, no próximo domingo. Muitos brasileiros, os brasileiros de bem, que é a imensa maioria, esse pessoal que acompanha o Bolsonaro nas motociatas, nas carreatas, em manifestações, dia 7 de setembro, nós vimos no Brasil todo, né? Mais de 40 milhões de pessoas brasileiros aí lotaram as ruas, avenidas, praças, orlas marítimas. Esse é o retrato fiel de que o presidente Bolsonaro pode já levar no primeiro turno. Porém, o Tribunal Superior Eleitoral quer trazer o ladrão de nove dedos na base da fraude. Isso daí já ficou escancarado. E o Supremo também, né? O STF. Na verdade, essas duas instituições são puxadinhos do PT, da esquerda. Isso também não é novidade para ninguém. Muito bem, dito isto, eu quero alertar a população, principalmente você que está angustiado, você que está meio apreensivo se isso acontecer do ladrão de nove dedos voltar. Não se preocupe, o presidente Bolsonaro, ele tem a caneta BIC nas mãos até 31 de dezembro deste ano. Mas, Marcão, o que isso significa? Significa que se o ladrão for eleito na base da fraude, da corrupção, como o Dirceu disse, né? Que eles voltariam e não seria pelo voto. O que ele quis dizer com isso? O próprio Barroso, quando estava presidindo o TSE, falou nos corredores do Congresso Nacional que eleições no Brasil não se ganham, se tomam. Ora, com essas declarações, a gente já é possível, né, inclusive, decifrar o que pode acontecer, né? A gente já tem mais ou menos uma ideia do que essas instituições podem fazer. Mas voltando aqui ao presidente Bolsonaro, com a caneta até o dia 31 de dezembro deste ano, no caso de fraude, ele já falou que não vai entregar a faixa presidencial. Ele entrega sim, se forem eleições limpas, o que não vai ser. Nós estamos vendo aí urnas já batizadas, urnas que já foram quebrados os lacres e contabilizados ali votos para o ladrão de nove dedos. Isso já está acontecendo, é fato. Então, se realmente a fraude for concretizada no dia 2 de outubro, no domingo, o presidente Bolsonaro pode simplesmente, no outro dia, anular todo o pleito eleitoral e decretar ou o artigo 142, ou o artigo 139, ou o artigo 89 da Constituição Federal. Leiam esses artigos para vocês entenderem o que significa. O presidente Bolsonaro tem esse poder nas mãos. E o mundo não vai falar que ele é um ditador, que ele está aplicando um golpe. Não. Ele está simplesmente aplicando contragolpe. O contragolpe. Porque se o ladrão for eleito, o que não há a menor possibilidade, ele não consegue andar em nenhuma rua no Brasil sem ser achincalhado, sem ser vaiado, sem ser, em certa medida, até apedrejado, até pela própria esquerda, viu? Que joga tomate podre, ovo podre, nesse ladrão de nove dedos. Ele é rejeitado. Nós vimos ontem no debate, o padre Kelmon falou na cara dele que ele é corrupto, mentiroso. E é mesmo. Ele não é inocente, ele é um descondenado. Não há a menor possibilidade desse ladrão voltar a desgovernar o país. Então, o presidente, decretando o artigo 142, fecha o Supremo, fecha o Congresso Nacional, estabelece ali um Tribunal Superior Militar, só com generais no poder, convoca novas eleições no período de 90 dias, tudo isso está na Constituição Federal, vai lá, e faz um novo pleito, mas com o presidente no poder, entendeu? Então é disso que se trata. Ele pode vir com uma intervenção federal, faz uma intervenção federal e o mundo não vai poder falar que ele está aplicando um golpe ou está sendo ditador, porque o mundo todo já percebeu o que está acontecendo no Brasil. O jornal New York Times, o maior dos Estados Unidos, que é de esquerda, hein? Já falou essa semana que o STF está colocando a nossa democracia em risco. Exagerou, passou dos limites. E é verdade. Para um jornal de esquerda falar isso, sinal que as coisas aqui no Brasil não andam muito bem. Não é? A ditadura da toga já está instituída aqui no nosso país.
Então relaxe, fique tranquilo. O próprio general Heleno disse para a gente ficar tranquilo e a gente não vai se arrepender com o resultado final. General Heleno é estrategista, é um general 5 estrelas, muito bem preparado, com histórico excelente, excepcional, histórico de guerra, histórico de estratégias, né? E por isso a gente tem que, é óbvio, orar a Deus, pedir para que Deus entre com uma intervenção, uma interferência, mas que, sobretudo, o presidente Bolsonaro tome uma decisão no dia 2 de. No dia 2, não, no dia 3 de outubro, pós-eleições, tá? E mesmo ele vencendo, ainda assim ele precisa tomar alguma medida, porque não vão deixar ele governar de novo. Serão mais 4 anos aí de sangramento, o Brasil sangrando, o povo brasileiro sangrando, porque a esquerda, a mídia, essas instituições aí esquerdopatas não deixarão o presidente governar. Então ele vai ter que tomar uma atitude já no dia 3 de outubro. Fique na paz, que Deus abençoe a nossa nação e oremos pelo nosso país. Gente, vamos com calma, porque toda guerra, se a gente é o general, suponha que você que está me ouvindo seja o general, e você acha que está perdendo a guerra, você sentar e falar, meu Deus, arrancar os cabelos, isso não resolve. Temos que ser frios, analíticos e ver o que vamos fazer. Toda guerra é assim, nós estamos numa guerra. Houve fraude? Houve. Mais do que comprovado. É uma fraude com esse tal algoritmo aí que o Bolsonaro chegou uma hora, sempre às 8 horas da noite, não teve mais um voto. Mas nenhum voto. Não pode ser, né? Porque está apurando os votos e ele não tem mais nenhum voto. Então, as urnas foram manipuladas no TSE lá de Brasília. Isso nós já sabemos. Todas as outras eleições que elegeram a Dilma e o PT e o Lula foram fraudadas. Só que é a primeira vez, o Bolsonaro também ganhou com urnas fraudadas. Ele ganhou com 45 milhões de votos, mas na prática ele teve 65, porque teve 20 milhões de votos cancelados. É que ele teve tanto voto que com fraude e tudo ele se elegeu. Agora teve a mesma fraude, igualzinho, só que o cara que está sentado na cadeira de presidente da República é o Jair Messias Bolsonaro até o dia 31 de dezembro, certo? E nós estamos em outubro. Então tem outubro, novembro e dezembro, são 3 meses. Vocês acham que o Jair Bolsonaro, uma hora dessa, vai escovar os dentes, dar um beijinho na Michelle e vai dormir? Você acha isso? Ele é o presidente da República, ele tem a caneta, ele tem toda a inteligência do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e da Presidência sentado com ele lá agora, discutindo o que fazer, como fazer. E óbvio que vai fazer, óbvio. Se o Bolsonaro não se mexer agora e o Lula ganhar, ele, Bolsonaro, está preso e o Brasil está afundado. Ele sabe disso, ele tem essa missão de não deixar o Lula chegar lá. Então agora é questão de qual a estratégia que vamos usar. Estádio de sítio, você sabe o que é estádio de sítio? Não, então vocês têm que ler a Constituição. O presidente da República decreta estádio de sítio, assina. Ele não precisa de ninguém, ele assina sozinho. Estádio de sítio é um estado em que não pode ter julgamento, qualquer pessoa pode ser presa, interrogada, destituída, o governo tem plenos poderes. Ele pode decretar um estado de sítio, estado de emergência, ele pode decretar uma intervenção militar no Brasil. Esse negócio, o exército não vai, o exército não sabe, o exército não vai fazer nada. Você, cara pálida, você falou com o exército, telefonou para o exército hoje, ligou para você? Então não fala bobagem, não vamos falar coisa que a gente não sabe. O exército não vai fazer nada. Você acha que o exército não vai fazer nada. E o exército não falaria que vai fazer, amanhã, segunda-feira, às 14 horas, ele não vai falar. O exército falou que não vai se meter. É lógico que ele fala isso, ele vai falar, não vou fazer nada. Porque ninguém vai anunciar um golpe, o ladrão não anuncia que vai assaltar a tua casa tal hora, tal dia. Então, o Jair Bolsonaro, nesse momento, deve estar
sentado, ele não está dormindo de pijama como a gente, vai desligar a televisão, falar boa noite. Não, não. Ele está sentado com toda a melhor inteligência que o Brasil tem. E vamos ver o que ele vai fazer. Ele pode mostrar e convocar e provar a fraude nas urnas. Pode provar através desses algoritmos, porque é muito simples, não é uma coisa variável, é uma coisa fixa, né? O Bolsonaro lá em cima vai caindo, o Lula vai subindo, uma hora passa e o Bolsonaro não tem mais nenhum voto. Como que ele não tem mais nenhum voto? Então, tem que ter calma e provar que houve a fraude. Provando que houve a fraude, matematicamente, cientificamente, a eleição está anulada, entendeu? Ele pode mostrar matematicamente que foi fraudada. Não adianta falar, foi fraude, PT é o filho da puta. Não, isso não resolve. Isso é infantil. Tem que mostrar que teve. Aí ele, como presidente da República, anula a eleição e convoca uma outra eleição para daqui a 6 meses. Entendeu? Tudo tem respaldo jurídico, respaldo legal na própria Constituição e no próprio poder que o Jair está investido. Ele é o presidente da República. Então, nas outras fraudes do Lula, do Oeste, eu fiquei indignado, fiquei puto da vida, mas não podia fazer nada, e sabia que não ia acontecer nada. Hoje, minha mulher tá assim, igual vocês, arrancando os cabelos, indignada, não pode. Eu não, eu tô tranquilo. Por incrível que pareça. Mas como você tá tranquilo? O Bolsonaro ficou em segundo, teve fraude, você tá tranquilo? Sim, porque nós temos que ter a cabeça fria para ver o que vai fazer, não é? Então, cabeça fria, ele vai sentar, ele vai se reunir com os ministros dele, militares e civis, e vão ver o que pode. Com certeza não é uma cabeça só que está pensando, não é a dele, tem várias cabeças pensando. Provando a fraude, acabou. Ele pode exigir uma pesquisa, não, uma verificação do sistema, do algoritmo que houve lá no TSE. Ele pode descobrir isso. Assim como tem o pessoal muito bom de TI do lado do PT, tem do lado do governo também, né? Então ele, como presidente, falou, quero averiguar tudo isso aí, eu tenho o direito de averiguar, porque tem suspeita de fraude. Acabou. Aí vai ver que o Bolsonaro não teve mais nenhum voto a partir das 8 da noite. Ah, não. Teve votos. Então pronto. Anula a eleição. Bolsonaro não é burro. Ele não está cercado de gente burra. Ele tem poder. Ele tem a caneta e ele está sentado na cadeira. Amanhã, segunda-feira, quem está sentado com a bunda na cadeira é o Jair Messias, não é o Lula. Entenderam? Faz uma puta diferença isso. Então, meus filhos e minhas filhas, aguardem. Não arranquem os cabelos, não fiquem desesperados. Vamos ainda ver o que o Jair vai fazer. E o que ele fizer, nós, simples povo, simples plebeus, vamos ter que apoiar. Se mandar sair na rua, a gente vai. Se mandar quebrar, a gente quebra. Nós vamos fazer o que ele pedir para fazer. Ele vai pedir para nós, povo, o que fazer e nós vamos fazer. E, em paralelo, ele vai fazer as coisas legais, militares, civis. Com certeza ele vai fazer tudo o que puder para reverter essa posição. E não deixar ir para o segundo turno. Vamos para o segundo turno, vamos ver como é que vai ser. Vai ser igual. Outra fraude, não é? Vai ser igual. Até as 20 horas ele está ganhando, das 20 horas ele não tem mais nenhum voto e o Lula ganha. Então, isso seria um ato de burrice total do presidente da República. Ele não é burro, repito, não é. Ele está muito bem assessorado. Então, fizeram a fraude? Tá bom, dá corda. Deu corda, fizeram. Ainda não ganhou nada. Vai para o segundo turno. Ele ia para o segundo turno com 45, com 49, com 48, tudo igual. É outra eleição. Acabou tudo, zerou. É outra eleição. Então,
Meus amigos, minhas amigas, acreditem, tenham fé, acreditem no Jair. Ele está sendo abençoado, sendo orientado espiritualmente, materialmente, para conduzir esse processo. Ele não está sozinho. Então, em vez de a gente arrancar os cabelos e se desesperar, vamos apoiá-lo com calma, com serenidade, ver o que ele vai fazer, falar que ele vai fazer e falar a partir de amanhã, e vamos fazer o que ele pedir para fazer. Aí nós vamos ter que ser macho e fazer, ok? Então vamos dormir agora e vamos deixar ele resolver por enquanto por nós. Acreditem no Jair, acreditem, ok? Boa noite.